Olá a todos! Nesse vídeo venho falar de Constantine, pois é um filme que já faz quase 20 anos e mesmo assim é um filme que ainda traz debates até os dias de hoje. Então, se gosta deste conteúdo, peço que deixe o seu gostei no vídeo e se inscreva no canal para dar aquela força. Dessa vez eu vou trazer muitas informações mesmo, pontos que o filme aborda e o que tem por trás das situações que a narrativa apresenta. Esse é um daqueles filmes que eu já tinha planos para falar há muito tempo, mas eu não tinha canal. Então, chegou o momento. E mais um aviso antes de começar. Acredito que vocês já devem saber que John Constantine veio do personagem homônimo da HQ Hellblazer, que tem algumas diferenças étnicas e geográficas do universo trazido pela DC. Essas e outras informações de bastidores eu vou deixar de lado e vou me concentrar apenas na narrativa que o filme apresenta, beleza? Agora sim, bora lá para o vídeo. No início do filme mostra um texto dizendo que quem possui a Lança do Destino terá o domínio sobre a humanidade e que está desaparecida desde a Segunda Guerra Mundial. Poucos segundos depois, vemos Manuel encontrar a Lança do Destino enrolada em uma bandeira que vocês já sabem qual é. Aqui já quero fazer o primeiro adendo. A Lança do Destino foi aludida primeiramente na Bíblia, no livro de João, no capítulo 19, no versículo 34, que diz: "Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água." No livro canônico da Bíblia, não é citado o nome desse soldado, mas estudiosos dizem que é Cássio, mas ele só é referido como Longinos. Longinos, galera, eu vou colocar assim, porque eu já ouvi diferentes pronúncias desse nome. Já ouvi Longinos, Longinus, Longinus. Bom, vou falar aqui Longinos aqui para facilitar, beleza? Então, esse nome só aparece no livro apócrifo de Atos de Pilatos, também conhecido como Evangelho de Nicodemos, por ser um dos personagens centrais do livro. Não há muitos detalhes sobre ele na história, mas é relatado que ele foi um centurião que acompanhou a crucificação de Jesus Cristo e que, ao final do castigo, ele teria perfurado o lado direito do tórax de Jesus, passando pelas entranhas e atingido o seu coração. E quando retirou a lança do seu corpo, jorrou sangue e água. A intenção do soldado era certificar que Jesus havia morrido, pois senão seriam obrigados a fazer o crurifrágio, que consistia em quebrar as pernas do castigado, provocando a asfixia e acelerar o processo de morte do indivíduo. Mas a história de Cássio não termina por aí. Como descrito no texto bíblico, ele percebeu que Jesus era verdadeiramente Filho de Deus e que dessa passagem sua trajetória como centurião teria se encerrado. Pois quando retirou a lança do corpo de Jesus, parte do sangue e água teria espirrado em seu rosto. Cássio sofria de uma doença em um dos seus olhos. Não se sabe ao certo que doença era. Alguns acreditam que era catarata e outros acreditam que era cegueira. Mas quando entrou em contato com a água de Jesus, ele foi curado de sua deficiência. Após esse episódio, há umas 3 passagens bíblicas sobre Cássio. Ambas retratam este momento dele compreendendo quem de fato Jesus era. A partir de então, sua vida não foi mais a mesma, pois havia sido tocado pela graça de Deus. Ele se converteu, passou a acreditar em Jesus e abandonou o exército romano. Porém, sua conversão saiu caro, já que foi obrigado a fugir para Cesareia e depois Capadócia, onde é a atual Turquia, mas foi descoberto pelo governador da Capadócia e denunciado a Pôncio Pilatos. No processo, foi acusado de ser desertor e condenado à pena de morte. E por não ter renunciado à sua fé, foi torturado e teve seus dentes arrancados e sua língua cortada. E, enfim, foi decapitado. No ano de 999, Longinos foi canonizado pelo Papa Silvestre II. Ele ganhou o status de santo e Longinos passou a ser chamado São Longuinho. O processo de canonização levou algum tempo para acontecer, e nesse período, alguns documentos que faziam parte do processo ficaram perdidos. O Papa chegou a pedir a intercessão do próprio São Longuinho para que os documentos fossem encontrados, e pouco depois os documentos apareceram, possibilitando a canonização segundo a lei da Igreja. Daí, o possível nascimento da ideia de São Longuinho encontrar as coisas perdidas. Uma outra teoria que corrobora para isso é que, como ele era um homem de baixa estatura
e servia à alta corte romana, permitia que ele participasse de festas e banquetes, e isso permitia ver coisas por baixo das mesas e, ao encontrar objetos, devolver aos donos. Além da trajetória de Longinos, houve a trajetória da lança que este portava. Com o passar do tempo, a lança desapareceu e começou a surgir lendas e histórias sobre essa relíquia. E buscas intensas foram feitas por vários líderes no decorrer da história. A principal lenda contava que quem a possuísse teria o poder de controlar o destino da humanidade. Por isso ela passou a ser chamada de Lança Sagrada, ou Lança de Longino, ou, como retratado no filme, Lança do Destino. Porém, os relatos não apontam apenas uma, mas 4 lanças com tal poder, e ambas contêm histórias diferentes. Mas como o filme apresenta só uma lança, pode-se entender que ela seguiu a linha dos conquistadores na história, como Alexandre o Grande, o Imperador Constantino, Carlos Magno, Frederico Barba-Ruiva, e o último teria sido Adolf Hitler, já que esta está enrolada na sua bandeira. Aliás, Hitler, pessoal, era um caçador dessas relíquias sagradas, diga-se de passagem. Como a lança carregava também uma maldição na qual, se o possuidor que a deixasse cair no chão sofreria a morte, talvez tenha sido este o ocorrido. Quando Manuel toca na lança, alguma força maligna nela contida toca nele, o possuindo e fazendo ir em direção a Los Angeles. Logo em seguida, uma marca em forma de cruz dentro do círculo aparece. Como é mostrado, Manuel é atropelado, mas sobrevive e sai ileso, em direção ao seu destino, e depois corta para Los Angeles, numa casa onde John foi chamado para exorcizar uma jovem adolescente. Quando ele começa a executar o exorcismo, ele pega uma medalha católica que é a combinação de 7 medalhas religiosas, sendo elas Medalha de Imaculada Conceição, São Cristóvão, São José, Santa Teresinha do Menino Jesus, São Judas Tadeu, o Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora de Lourdes. No meio está o que parece ser a Nossa Senhora das Graças com a oração contida, que diz: Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em seguida, o demônio reage à medalha na luz do sol e John inicia um diálogo com ele. Ele diz a seguinte frase: Papatain natin sia, em tagalo, que é um dos principais dialetos filipinos, que, traduzindo para o português, significa vamos matar todos eles. Por se tratar de um demônio, provavelmente ele estava se referindo aos anjos. No decorrer do exorcismo, John percebe que a possessão está tão forte e agressiva que pede um espelho de 90 centímetros para os familiares da menina que o providenciam. Aqui entra uma outra explicação. Os espelhos no ocultismo são instrumentos de rituais e outras práticas místicas. Uma delas é a chamada captromancia, que consiste na adivinhação. Além disso, os espelhos no ocultismo são encarados como um portal para uma outra dimensão. Em outras culturas antigas, ele tem algumas conotações. Na Roma Antiga, por exemplo, os Speculari e uma ordem de sacerdotes de Roma alegava poder ver o passado, o presente e o futuro nestes objetos. Já na Inglaterra da era vitoriana, quando um morto era velado, antes de ser levado ao cemitério, todos os espelhos da casa eram cobertos com tecido. Acreditava-se que a alma da pessoa morta poderia ficar presa nos espelhos. Esse foi o caso do exorcismo. Quando John usou o espelho, ele prendeu o demônio nele. Mesmo a garotinha não estando morta, a alma dela estava aprisionada, e quando o espelho se quebrou, o demônio foi expulso e a alma da menina foi liberta. Depois do exorcismo ter sido concluído, John percebeu que não foi perfeito, já que precisou recorrer a medidas drásticas para concluí-lo. E nem se tratava de uma possessão comum. Ele fica mais intrigado com a situação quando se depara com um desenho da lança no mural da casa. No momento seguinte, John pede ajuda de seu amigo Padre Hennessy, dizendo que ele ouça a atmosfera e finaliza dizendo que ele não precisa do colar de proteção. Novamente, vamos para outra explicação. O amuleto que é usado como proteção no filme é um símbolo celta chamado triquetra, mas se trata de um símbolo de 3 arcos interligados
com 3 pontas envolvidas num círculo. Como muito dos conhecimentos dos celtas eram passados via oral, pouco se sabe sobre o real significado dos seus símbolos. Acredita-se que podem significar o equilíbrio, elementos da natureza, estações do ano, sempre contadas em 3. Por exemplo, nós consideramos terra, fogo, ar e água como elementos principais. Eles apenas consideravam terra, água e ar. No caso das estações do ano, em vez de verão, outono, inverno e primavera, era apenas primavera, verão e inverno. Mas estes são apenas alguns exemplos. Estar em 3 se dá pelo fato do número 3 ser sagrado para os celtas, além de ser um número sagrado para outros povos também. Com a chegada do cristianismo na Irlanda por volta do século V, esse símbolo passou a ser adotado com a interpretação de ser uma representação da Santíssima Trindade, sendo Deus Pai, Filho e Espírito Santo. O círculo envolvendo os arcos possivelmente simbolizava a harmonia e perfeição. Interpretação essa que foi mantida pela igreja. A parte em que John diz para que ele sinta a atmosfera, ele se refere às habilidades especiais do seu amigo. Mais para frente é mostrado que o padre tem a habilidade de falar com os mortos e ouvir as vozes dos espíritos. Inclusive recorre ao álcool para diminuir a intensidade delas e poder dormir. Quando John diz que ele não precisa dessa proteção e retira o amuleto do seu pescoço, talvez fosse para que o padre pudesse desobstruir os seus canais espirituais e os demônios pudessem se aproximar dele, e para que John pudesse entender melhor o que estava acontecendo. Posteriormente, John volta para o seu apartamento e logo é mostrado uma parte do piso no estilo xadrez, o que representa a polaridade, como é chamado no hermetismo. Antes de Beeman efetivamente entrar em cena, aparece Manuel, ainda possuído e caminhando numa estrada vazia com um gado morrendo ao redor, algo que indica um mau presságio, podendo significar o poder maligno contido em Mamon. Tal atribuição era dada às bruxas e demais entidades sobrenaturais antigamente. Essa mesma cena pode significar uma das 10 pragas do Egito. Quando John finalmente encontra Beeman, John aponta para um recipiente que parece uma xícara pequena com a imagem de Krishna. No panteão hindu, Krishna é um dos principais deuses e teve diversos episódios em que teve que lutar contra demônios e demais forças do mal. Esse objeto é uma provável referência à similaridade entre ele e John. Beeman então retira alguns artefatos eficazes contra demônios. Um dos mais intrigantes são as ampolas de água benta do Rio Jordão. Isso faz sentido com o histórico que ele carrega, pois apesar de ser um rio sujo, de acordo com a Bíblia, foi nele que alguns milagres aconteceram, além do batismo do próprio Jesus Cristo ter ocorrido nele. Outra relíquia é a caixinha dos escaravelhos. Isso tem relação direta com os egípcios. Um dos simbolismos que ele carregava era a da ressurreição e a sabedoria divina. O escaravelho transporta os seus excrementos, que fica com a forma de uma bola. Essa atividade demonstra o seu esforço e concentração, enquanto a bola representa o ovo do mundo, numa analogia ao fato de gerar a si mesmo sozinho. Além disso, o escaravelho foi utilizado como amuleto de sorte no Egito Antigo. Um outro artefato místico é o bafo de dragão. Ele pode ser uma referência ao livro do Apocalipse, que descreve um dragão com o símbolo do mal e do caos. Depois disso, ele vai até a igreja falar com Gabriel. Logo que ele entra, mostra o quadro de Jesus com a lança cravada, retomando a ideia da lança do destino. Em seguida aparece Gabriel, este que é apresentado como uma forma andrógena. Essa aparência dele, apresentando características masculinas e femininas, remete à ideia dos anjos não possuírem sexo definido. Depois que John sai e vai visitar o Papa meia-noite, mostra o padre Hennessy
em contato com as vozes até que descobre sobre Isabel. E no local que está, tem um revestimento de alumínio na parede. Isso porque o alumínio protege o cérebro de ondas exteriores. Depois volta para John, saindo de um armazém. E então ele se depara com um corvo voando em sua frente e sofre uma reação da sua doença. Nessa cena acontecem algumas coisas simbólicas. O corvo é encarado em muitas culturas como um sinal de mau presságio. Enquanto John continua tossindo e se abaixa no meio-fio, um caranguejo aparece e sobe a sua mão. Ele remete ao câncer de John, pois o caranguejo é representante do signo de Câncer. Logo em seguida, um demônio revestido de insetos ataca John. Insetos são atraídos por energias negativas e podem representar o processo de decomposição de um cadáver. Mesmo John sobrevivendo ao ataque, entende que algo muito fora do comum está acontecendo e quando chega ao bar do Papa Meia-Noite, se depara com ambos os mestiços, tanto os demônios, que aparecem logo de cara, com os olhos vermelhos, e os anjos, com olhos amarelos. Ele avisa Meia-Noite sobre o ataque que acabara de sofrer, mas o feiticeiro não dá nenhuma importância para as palavras de John e nega o seu pedido de utilizar a cadeira. Depois que John volta para o seu apartamento, Angela o visita procurando a sua ajuda. No batente da porta é possível notar algumas escrituras, sendo o Salmo 91. John nega o seu pedido de ajuda, mas percebe que uma horda de demônios está atrás dela e então decide ajudá-la. Na cena em que eles aparecem, John os repele com um pedaço de pano. No caso, não é dito e nem mostrado que tipo de tecido era, mas o diretor do filme disse que seria um pedaço da túnica de Moisés. John diz que precisa se certificar se Isabel de fato cometeu suicídio. No apartamento de Angela, ele utiliza uma bacia cheia com água e o gato de Isabel para ir ao inferno e encontrar a alma dela para ter certeza da causa de sua morte. Nessa mesma cena, John diz que gatos são úteis, metade no mundo deles, metade no nosso. Quem viu o primeiro filme da Múmia deve se lembrar dessa explicação. Pergunta: por que ele tem medo de gatos? Gatos são guardiões do submundo. Para os egípcios, os gatos eram considerados guardiões da noite, dos mortos, dos mistérios da vida e da morte. Inclusive tinham como uma integrante do panteão egípcio a deusa Bastet, a deusa felina ligada ao sol. Voltando para o filme, a cena passou a ideia de que, devido ao significado espiritual do gato, ele o utilizou para chegar ao inferno. Mas, na verdade, John utilizou o gato para chegar mais próximo de Isabel, porque como o gato era um animal de estimação dela, ele criou uma ligação energética com ela. E foi nessa vibração energética, junto com a condução da água, que John rastreou a alma de Isabel e se teleportou para mais próximo dela no inferno. O mesmo motivo ocorre quando John sai. Ele usa a ampola de água benta para conduzi-lo de volta para o nosso mundo. Depois que John volta e ele e Angela saem para conversar, a cena seguinte mostra o padre Hennessy indo ao necrotério tentar extrair alguma informação de Isabel. Mas quando ele utiliza sua habilidade de falar com ela, como ela se suicidou e está marcada com o símbolo de Mammon, o seu transe é interrompido e ele é atormentado com o poder de Baltazar. Por estar sem a proteção da Triquetra, não conseguiu resistir à ilusão do demônio, que o fez acreditar que não bebia o álcool, o deixando cada vez mais desesperado para bloquear as vozes em sua cabeça, mas por fim o seu organismo não aguentou a enorme quantidade de álcool que na verdade ele havia ingerido e o que levou à sua morte. Bom pessoal, o vídeo é esse. Novamente eu tentei encaixar as explicações de maneira cronológica e que fizesse sentido com o que foi apresentado.
Eu ainda quero falar sobre outros pontos que são apresentados mais pra frente no filme, mas como este vídeo aqui ficou meio longo, eu vou dividir e deixá-lo como a primeira parte e o restante eu falo na segunda parte que vai sair logo. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Novamente peço que, se curtiram este conteúdo, deixem um gostei, se inscrevam no canal para mais vídeos e deixem também nos comentários Constantine, só para saber que vocês chegaram até aqui, beleza? E se concordam ou não com o que foi apresentado. E aproveitem os comentários aí pra gente trocar aquela ideia. Valeu? É isso aí, galera. Até mais.